Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Letícia Costa e hoje nós vamos ver uma aula sobre arcos isostáticos. Vamos lá para uma pequena introdução. Vamos ver a definição com o que são os arcos e quais são as suas aplicações e o método de cálculo, como determinar as reações de apoio, como determinar os esforços internos e também vamos ver como encontrar os diagramas de esforços. Então vamos lá! Os arcos são quadros isostáticos planos com barras curvas. São usados na construção para diminuir os esforços de momento fletor, suportar grandes cargas, criar vãos, funções estéticas, entre outras coisas. Como podemos ver na imagem abaixo, nós temos uma imagem de um arco que é um arco isostático plano com um raio representado pela letra R e uma carga representada pela letra Q. O arco não sofre nenhuma alteração quanto à forma de tratamento em comparação com quadros de barras retas. É apenas necessário atentar-se aos ângulos em cada um dos esforços. Nós vamos em seguida ver qual é o método de cálculo dos esforços em um arco e ele segue basicamente o mesmo método de cálculo das barras planas. Então, abaixo, podemos ver alguns exemplos de arcos planos e suas variações com a mudança de reações de apoio e adicional de outros elementos. Como podemos ver, no primeiro caso, nós temos um arco com um apoio de segundo gênero no ponto A e um apoio de primeiro gênero no ponto B. Portanto, nós temos 3 reações de apoio e nós temos 3 equações, portanto, o arco é isostático. O arco da direita possui 2 apoios de segundo gênero, portanto, nós temos 4 reações de apoio. Então, isso é uma situação hiperestática. Agora, o terceiro arco possui uma rótula no ponto C. Portanto, nós temos 4 reações de apoio, por ter 2 apoios de segundo gênero, um no ponto A e outro no ponto B. Porém, nós temos uma rótula também. Então, isso se torna uma situação isostática. Igualmente abaixo, nós temos um engaste do lado esquerdo e um apoio no lado direito. Nós temos uma situação hiperestática. Adicionando o tirante, também temos uma situação hiperestática. Os arcos mais comuns são modulados por uma circunferência ou uma parábola de equação definida, mas podem haver arcos mais complexos ou até mesmo compostos. Vamos ver como proceder para o cálculo dos arcos. Vamos analisar os esforços no arco abaixo, considerando a carga única P sendo aplicada no ponto mais elevado do arco. Então, vamos ver. Nós temos um arco com apoio de segundo gênero no ponto A e um apoio de primeiro gênero no ponto B. Nós temos uma carga P bem no centro do arco, no ponto C. Como não temos cargas solicitantes horizontais, não teremos uma reação horizontal no ponto A. Portanto, só vamos ter VA e VB verticais. É evidente, como a carga é única e se encontra exatamente no ponto de simetria, que as reações de apoio são idênticas entre si, iguais a P sobre 2. Podemos perceber pelo raio que este arco se trata de uma semicircunferência, ou seja, a simetria lateral e o ângulo central mede os trechos do arco. Diferentemente de uma barra reta, os esforços cortantes são variáveis ao longo do arco devido ao ângulo central. Então, como podemos ver, para resolver esse arco, nós temos que fazer uma seção em algum ponto de seu comprimento. Nós fizemos uma seção S, como pode ser visto na imagem. Nessa seção S, nós vamos ter esforços cortantes e esforços normais. Só que os esforços são perpendiculares à seção, então eles terão uma inclinação, já que o arco também é inclinado. Podemos, então, fazer uma seção ao longo do arco num ângulo θ menor que 90 graus. Como pode ser visto na imagem no canto inferior direito, nós apenas isolamos a seção do arco, desde o apoio no ponto A até a seção S, e nessa seção nós temos uma força normal saindo da seção e uma força cortante cortando a seção, e temos um momento aplicado. Esse será um método para descobrir quais são os esforços nessa seção. Quando temos vetores em direções distintas, precisamos estabelecer um eixo comum a fim de realizar os cálculos. Podemos escolher o mais conveniente e decompô-lo. Nesse caso, podemos decompor os vetores v e n na direção de VA ou decompor VA na direção de n e v. Ou seja, nós poderíamos ou decompor os esforços na seção normal
e o esforço cortante nas direções das reações de apoio, ou nós podemos decompor a reação de apoio na direção dos esforços na seção. Fazemos então a análise das forças presentes na seção normalmente. Para facilitar os cálculos, vamos decompor a força de reação VA nas direções dos vetores N e V. Como pode ser visto na imagem abaixo, nós decompomos VA em VA vezes seno de θ, que vai ser comparado à força cortante, e nós decompomos a reação de apoio VA também em VA vezes cosseno de θ, que será comparado ao esforço normal, pois está na direção do esforço normal. Então, fazendo a somatória das forças na direção da força normal, nós temos que a normal mais VA vezes o cosseno de θ tem que ser igual à somatória das forças. Portanto, normal é igual a menos P sobre 2 vezes o cosseno de θ, pois já determinamos que VA é igual a P sobre 2. Da mesma forma, podemos fazer a somatória das forças na direção do esforço cortante e descobrimos que a força cortante V é igual a P sobre 2 vezes o seno de θ. Igualmente, já descobrimos anteriormente que VA é igual a P sobre 2. Por último, calculamos o momento fletor da barra na seção pelo método tradicional já conhecido. Fazemos a somatória dos momentos na seção. E, para isso, devemos descobrir qual é o braço de alavanca que vai provocar o momento nessa seção pela reação de apoio VA. Devemos nos atentar que o braço de alavanca deve ser calculado da maneira correta. Como pode ser visto na imagem, o braço de alavanca vai corresponder ao R, que é o raio, menos R vezes o cosseno de θ. Fazendo assim a somatória dos momentos, temos uma equação para o momento também, que é igual a P vezes R sobre 2, vezes R menos R cosseno de θ. Portanto, definimos todas as equações, tanto de momento, quanto de cortante, quanto de normal. Então, como podemos ver na imagem, nós agora conseguimos desenhar os diagramas, substituindo os pontos e formando o gráfico. Também vemos aqui na imagem o diagrama de momento fletor, procedendo da mesma forma, substituindo os valores na equação já encontrada. Agora vamos ver os arcos triarticulados. Os arcos triarticulados, assim como as outras estruturas, os arcos podem ser triarticulados. Como podemos fazer com que um arco tenha, então, 3 articulações? Para isso, basta adicionar uma rótula, como veremos a seguir. Os arcos triarticulados se adaptam bem à mudança de forma, absorvendo bem a variação dos esforços internos. Ou seja, para termos um arco triarticulado, nós podemos adicionar uma rótulazinha, assim como vemos na imagem, no centro do arco. Essa rótula vai absorver muito bem os esforços que vão solicitar o nosso arco, e reduzindo assim os momentos fletores, como vai ser visto um pouquinho mais adiante. Como exemplo, vamos analisar um caso muito curioso. Nós podemos ver duas imagens, são 2 arcos com 2 apoios e do lado esquerdo nós temos uma rótula no ponto C e do lado direito não temos uma rótula. Temos a mesma solicitação de 10 kN por metro. Como podemos ver, procedendo da mesma forma como já foi feito anteriormente, determinando a equação de momento, vemos que o diagrama de momentos no arco triarticulado é nulo e o diagrama de momentos no arco que não é triarticulado não é nulo. Ele corresponde a um momento igual a 40x menos 5 vezes x ao quadrado. Apenas olhando para os diagramas, podemos notar a diferença brusca da presença da rótula nesse arco. No arco sem a rótula, temos o momento fletor em toda a barra, alcançando seu máximo de 80 no centro, como pode ser visto na imagem. Porém, ao adicionarmos uma rótula ao sistema, o momento fletor é simplesmente zerado. Por isso, essa estrutura é tão importante na engenharia. Ou seja, é fundamental a utilização de rótulas, pois elas absorvem os esforços e conseguem distribuir as cargas na estrutura. Exercício proposto.
Encontre os valores das reações de apoio no seguinte arco triarticulado e compare com os resultados dos esforços se o arco não tivesse a rótula. Como podemos ver, temos um apoio de segundo gênero no ponto A e um apoio no ponto C. Temos uma rótula no ponto B e temos a solicitação de 5 kN por metro e uma solicitação de 20 kN. Fica a critério para vocês determinarem quais serão esses esforços no arco. PET Engenharia Civil. Agradecemos sua atenção e esperamos que tenham gostado do conteúdo. Caso tenha dúvidas, nos mande um e-mail no endereço petenqnb@gmail.com. Compartilhe com os colegas, deixe seu like e se inscreva no canal. Essa aula é uma contribuição de Maria Luísa Duran e Letícia Costa.